Reencarnei como uma cobra branca nas montanhas de Shivan. Para sobreviver, suprimi minha humanidade com instintos, caçava e treinava. 60 anos depois, tornei-me o senhor destas terras, frio e impiedoso, quase esquecendo minha vida passada. Tudo mudou quando um herbalista quase morreu nas montanhas. Os resquícios da minha humanidade me fizeram salvá-lo e levá-lo para baixo. Achei que fosse o fim, mas alguns dias depois, o rapaz voltou. Ele trouxe ovos cozidos e, fazendo reverências, começou a agradecer calorosamente. Obrigado por me salvar, caso contrário minha família teria morrido. Com gratidão, ele acrescentou: tenho mais um pedido, quero colher ervas aqui, que o espírito das cobras me proteja. Fiquei surpreso. Nunca tinha visto tanta ganância. Sem responder nada, fui embora. O herbalista achou que eu tinha concordado e passou a vir com frequência. Eu observava da árvore, enquanto ele montava um jardim de plantas medicinais. A cada encontro, ele se sentava para conversar, dizia que tinha colhido muitas ervas e queria me agradecer. Ele parecia falador demais e eu o evitava. Em meio ano, as ervas amadureceram, despertando a inveja dos vizinhos. No dia em que terminou o estágio, notei 3 estranhos no jardim. Achando que o herbalista tinha trazido forasteiros, fui até eles com ar ameaçador. Mas ao me aproximar, vi, o herbalista estava caído no chão, espancado, agarrado à perna de um vizinho. Não toquem, isso é meu. O homem magro o chutou. Teu? Tua montanha? Perguntou ele. Esta terra é nossa, e você veio roubar as ervas. Os outros dois arrancavam as plantas com um sorriso de desdém. O herbalista se lançou para proteger as ervas valiosas, sem recuar diante dos golpes. Fiquei surpreso. Será que elas valem mesmo uma vida? Nesse momento, o homem magro ergueu o machado contra as costas do herbalista. A lâmina cega cortou a pele. Os cúmplices ficaram imóveis. Eles haviam cometido um assassinato. Não há com o que se preocupar. Ninguém vai saber, disse um deles. Ele tentou envolvê-los no crime, mas eu o agarrei pelo pescoço e o veneno o matou instantaneamente. Olhei para os outros. Apavorados, eles fugiram. Em 60 anos de assassinatos, nunca senti remorso. Só agora, vendo o medo deles, percebi. Finalmente enxergaram em mim o verdadeiro predador. Depois, ele se calou, restando apenas o medo em seu olhar. No inverno, o herbalista desenterrou a erva do campo e os remédios acabaram. Um ano depois, ele voltou, mas apenas olhou de longe e foi embora. Lá fora, comentavam que nas montanhas havia aparecido um feroz espírito de serpente com chifres. 10 anos se passaram, eu me fortaleci, uma energia se acumulou dentro de mim. O herbalista veio novamente. Durante esses anos, ele envelheceu, encurvou-se e, ao me ver, começou a se curvar. 10 anos se passaram, não esperava te ver de novo. Ele ficou pouco falante, havia apenas tristeza em sua voz. Fiquei fraco, vivo às custas da minha nora. Eu fiquei em silêncio. A esposa foi embora. A comida não era suficiente. Ele não seguiu os conselhos, comeu terra e viveu por 7 dias. Sei que ele economizava comida para as crianças. Ele não reclamava mais e eu não ficava mais irritado. Neste caos, é difícil para as pessoas simples sobreviverem. Durante o dia, ele se foi. Eu senti o cheiro da morte. Talvez ele visse nela uma libertação. Afinal, a morte pouparia comida. Vou encontrar minha esposa, mas estou inquieto. Morrer dói. Não quero de novo. Tornei-me uma cobra branca, sem paz nem sistema. Outros, em outro mundo, já são fortes de imediato, mas eu sou um monstro selvagem nas montanhas. Da vida passada, aprendi, ataque os fracos, fuja dos fortes. Esses instintos me salvaram, e agora eu acumulo energia com afinco. Estranhos invadem minha terra. Não posso expulsá-los, não há saída. Decidi dar uma olhada no mundo dos humanos. Rastejei seguindo o rastro vindo das montanhas. Depois de 2 dias, havia mais rastros, e sob uma pedra havia uma fogueira acesa. Marcas de machados e fogueiras. Não havia animais grandes, apenas galinhas, lebres e ratos. Na orla da floresta, vi uma aldeia pobre. Cabanas de palha se amontoavam na colina. Nos campos velhos giravam uma roda. Um cachorro magro corria por ali. Na aldeia, mal havia 20 casas. Eu queria dar uma olhada e voltar para as montanhas quando as cobras se acalmassem. Por alguns dias, observei-os da colina e já estava prestes a partir, mas encontrei uma menina de uns 7 anos, com um vestido desbotado, colhendo flores na encosta. De repente, na encosta apareceu uma velha loba manca, tão faminta que atacou diretamente a menina. Eu me lancei como um raio e, com um golpe de serpente, apertei o pescoço dela. A loba lutava ferozmente, arranhando minhas escamas com as garras, mas não conseguiu se soltar. Quando ela ficou imóvel, eu a soltei. A menina se escondia atrás de uma árvore e me observava. Coragem, Van Dadania. Enrolei-me em círculo e observei enquanto ela, assustada, mordia os dedos sujos. Se ela fosse lavada, seria uma bela garota. Ficamos nos olhando em silêncio. Ela perguntou, é um espírito da montanha? Fiquei em silêncio. A lenda é conhecida. Assenti e ela se surpreendeu. Me entende? Assenti de novo. Vai me comer? Perguntou ela. Balancei a cabeça negativamente, sem querer assustar. Ótimo, você é linda. Tem certeza de que não vai me comer? Ela correu para tocar a balança. Mais bonita que a nossa tigela. Pensei, ela está em seu juízo perfeito. Eu fiquei hospedado perto da vila. De manhã, respirei o ar da montanha e depois voltei. O nome da garota era Yuner. Ela conversava muito comigo e dormia em meu colo quando estava cansada. À noite, eu a protegia de cobras e insetos. Diferentemente de Wang Da, Yuner não tinha medo de mim, me considerando apenas um amigo. Passaram-se vários meses. Certo dia, Yuner estava triste e eu toquei em seu pescoço de forma brincalhona. Ela riu e nós nos deitamos na grama. Ela olhava para o céu. Mamãe está me ensinando a costurar, mas eu só espeto meus dedos. Também preciso cozinhar e acender o fogo. Ela diz que toda a minha vida será passada ao lado do fogão, cozinhando e costurando.
Eu não sabia o que dizer. Naquela época, as mulheres não podiam escapar de seu destino. Tarefas domésticas, filhos e, por qualquer erro, a morte. Yuner passou a ter mais responsabilidades. Como irmã mais velha, ela dava tudo de melhor ao irmão, enquanto ela mesma trabalhava em casa, e eu não podia ajudar. No outono, Yuner trabalhava no campo, e nós deixamos de nos ver. Com medo dos caçadores da aldeia, fui mais fundo para as montanhas. Os invernos aqui são amenos. Eu caçava na floresta, recuperando minhas forças. Descendo das montanhas, vi Yuner no topo. Ela estava magra, até mesmo os macacos estavam mais gordos do que as pessoas, que haviam se tornado pele e osso. Ao me ver, ela me abraçou alegremente, mas logo ficou triste. Cobra, estou com fome. O chefe levou toda a colheita como imposto. Compreendi. Ali, o poder do imperador era impotente, e o ancião despótico roubava o povo impunemente. Desapareci na floresta, e logo voltei com a carcaça de um javali, pesando 100 quilos, acenando com a cabeça para Yuner sobre a caçada. Para mim, assenti com a cabeça. Yuner correu alegremente para casa, e eu voltei para a floresta. A notícia do javali de Yuner correu à aldeia. O pai doou a carne aos necessitados. O povo aqui é bondoso. Sobreviver nas montanhas só é possível em união. Quando a carne acabou, Yuner trouxe fazões, e os pais se acalmaram. Mas quando ela arrastou um lobo adulto, os moradores começaram a desconfiar. O javali e as aves são sorte. Mas como uma garotinha conseguiu derrotar uma fera tão feroz? Na encosta da colina, uma multidão de moradores cercou a carcaça do lobo, enquanto Yuner estava no centro, silenciosa, de cabeça baixa. Tudo isso parecia estranho, caso contrário, poderiam achá-la uma criatura maligna e queimá-la. Yuner, o que aconteceu com o lobo? Ela permaneceu em silêncio, mexendo nos dedos. Quem trouxe ele? Um herói de passagem? Perguntou o pai. Yuner balançou a cabeça. Talvez uma divindade tenha decidido nos ajudar? Ele perguntou de novo, mas ela balançou a cabeça novamente. O pai se irritou e ameaçou. Diga a verdade, senão você não é minha filha. Assustada, Yuner, lembrando-se das mágoas da mãe e do amor dos pais pelo irmão, desatou a chorar e contou tudo. Eu, estando na floresta ali perto, suspirei e decidi ir até eles. E se eles batessem em Yuner, eu a devolveria à força para os humanos. De repente, um grito. Cobra branca! Todos se viraram. Yuner, chorando, me abraçou. Depois de consolá-la, escondi-me na floresta e passei a observar de longe. Vendo que não lhe faziam mal, fiquei tranquilo. Começaram a circular rumores sobre uma cobra divindade. As pessoas traziam oferendas, pedindo por bom tempo, casamento ou obediência dos filhos. A cada 2 dias, eu levava carcaças de lobos para a aldeia. A carne do lobo foi comida, o couro vendido, e os moradores sobreviveram ao inverno. Mas logo os cavaleiros trouxeram forasteiros. Yuner correu para as montanhas, ferindo as mãos. Cobra, fuja! Ela gritava. Querem te capturar e vender. Vieram muitos caçadores. Eu mesmo percebi cães e cavalos. O pai mandou avisar. Vá embora depressa. Assenti com a cabeça e rastejei para o interior das montanhas. Yuner acenou aliviada enquanto eu partia. De fato, caçadores chegaram à aldeia, liderados pelo prefeito. Ao ouvir sobre mim, ele decidiu me capturar para vender. Os moradores suplicaram de joelhos ao chefe. Poupe o espírito da serpente, ele é bondoso. Mas os servos chicoteavam as pessoas e elas não ousavam protestar. O chefe contratou guias e foi para as montanhas com os caçadores, mas em vão. Apenas os cães latiam na mata. Na manhã seguinte, os caçadores partiram novamente. Eles não sabiam, a má fama dessas montanhas não era apenas lenda. No desfiladeiro, eu os seguia, deixando meu cheiro para atraí-los para a floresta, onde quase nunca vou. Sou fria e impiedosa. A vingança deles se aproximava. Os cães estavam furiosos. O líder gritou. Apressam-se. Logo vamos pegar a serpente. Haverá recompensa por ela. O grupo acelerou o passo, mas os guias começaram a duvidar. O caminho não levava para onde eu normalmente apareço. Na floresta reinava um silêncio sinistro. Nenhum som, nenhum sinal de animais. Cavalos e cães estavam inquietos e logo os caçadores viram enormes pilares de terra, mais altos que um homem. Embora o líder tenha sentido que havia algo errado, eu os observava atentamente do alto da colina. Quando o grupo entrou na floresta, eu arremessei uma laje contra o pilar de terra com a cauda. As pessoas, alarmadas, se agruparam, mas não encontraram nada. Se tivessem fugido naquele momento, teriam uma chance de sobreviver, mas dos pilares jorrou um fluxo negro. Os cães se soltaram das coleiras, os cavalos relincharam, ouviu-se um farfalhar. Um criado gritou. Nuvens de formigas do tamanho de um dedo atacaram as pessoas. O grupo se dispersou instantaneamente. Eles corriam, tentando se livrar das formigas, mas só atraíam mais. Os que caíam desapareciam imediatamente sob o tapete de insetos. Nem mesmo o enorme crocodilo escapou. Foi devorado. Derrubei o comandante montado, atordoando-o com um golpe de cauda. Arrastei-o até as formigas e fui embora. Logo, a má fama das 10.000 montanhas se espalhou novamente. Dezenas de pessoas, mas menos de 10 sobreviveram. Os herbalistas pararam de vir aqui e os montanheses passaram a me temer e venerar ainda mais. Eles sabiam que eu era inteligente e calculista. Entendendo que não podia ver e unir com frequência, fui para as montanhas. Escolhendo o ginkgo para praticar, treinei diligentemente, perdendo a noção do tempo. Quando troquei de pele e alcancei 6 metros, já haviam se passado 9 anos. Não aguentei e nadei até as aldeias. Lá, na encosta, estava Yunir, já adulta. Ao me ver, ela correu até mim, me abraçou e, entre lágrimas e risos, me repreendeu pela longa ausência. À noite, Yunir, encostada em mim, disse baixinho, vou me casar. Ela tem apenas 15 anos. É cedo demais.
Ela confessou. O irmão Van é uma boa pessoa. Eu o amo, mas não vou me casar com ele. Na aldeia há fome, as pessoas comem raízes e casca de árvore, mas o Sr. Go sempre tem carne. Ele tem a idade do meu pai, 40 anos, e quer me tomar como concubina. Mesmo que uma concubina não tenha posição, eu não aguento mais passar necessidade. Meus pais não queriam, mas acabaram concordando. O irmão Van está muito triste, e depois de amanhã já é o casamento. Baixê, você pode me acompanhar? Eu assenti com a cabeça. O casamento foi silencioso, apenas uma mesa com comida. Ela foi levada do pátio com um pequeno embrulho de coisas. Os pais choravam, o irmão Van soluçava de joelhos. Eu a segui pelos campos. Do palanquim, Yunir sorriu ao ver minhas lágrimas. Ao chegar à mansão, ela entrou pela porta dos fundos. As concubinas não podem entrar pela frente. Observei da árvore até o pôr do sol, memorizando o caminho. Então voltei para as montanhas e rezei por ela. Um ano depois, enquanto eu praticava sob o ginkgo, o irmão Van entrou correndo no vale, ferido. Serpente imortal, salve Yunir. Em um clarão branco, voei das montanhas e entreguei ao irmão Van um amuleto de serpente com minha aura para protegê-lo. Na encosta, encontrei Yunir agonizando. Os pais dela imploraram por salvação, mas eu não sabia curar e apenas balancei a cabeça. Yunir sussurrou. Grande serpente, senti sua falta. Quero deitar em você, olhando para as nuvens. Eu assenti, envolvendo-a com minha cauda para protegê-la. Obrigada, sussurrou ela, fechando os olhos. Yunir permaneceu para sempre naquela encosta. O irmão Wan contou no túmulo que o Sr. Go a desprezava e que sua esposa batia em Yunir e queria trocá-la. Ela recusou e foi espancada até a morte. Com muito esforço, eles conseguiram recuperar o corpo. Decidida a me vingar, assenti para o irmão Wan. Ele cerrou os dentes e levantou o machado. Eu também fui e exterminei toda a família Go. Naquela noite, ninguém sobreviveu na casa deles e todos os ferimentos eram de mordidas de cobra. Eu não queria comprometer o irmão Wan. O juiz do distrito me encontrou no túmulo de Yunir e, ao saber da verdade, não quis aprofundar o caso. Até mesmo os funcionários compunham poemas louvando minha lealdade. Com tristeza, voltei para as montanhas, dedicando-me aos treinamentos. Sem um mestre, só me restava acumular forças, dia após dia, às vezes tocando música junto ao lago da montanha. Minhas escamas ficaram brancas. 10 anos depois, eu já tinha crescido até 8 metros, vivendo no topo da montanha. Naquela época, você só conseguia absorver a névoa por 2 metros. Perto dali, vivia um tubarão cinza inteligente. Ela me provocava, querendo me engolir. Eu evitava a luta, mas ela não recuava, e acabei ficando irritada. Fingindo estar fraca, deixei que ela se aproximasse, e quando mordeu, cravei minhas presas em suas costas. As garras dela me feriram, mas enrolei meu corpo em volta do pescoço dela. A luta entre as rochas limitou seus movimentos. Ela poderia ter escapado. Cega pelo cheiro de sangue, ela não percebeu o perigo. Arrastei-a para o fundo e a sufoquei na água. Por causa dos ferimentos, não consegui comer a presa. Apenas bebi todo o sangue. Puro e espesso, era como a melhor pedra de sangue. Logo senti uma queimação no estômago e, perdendo os sentidos, fui levada pela correnteza. A aldeia, à beira do riacho, com suas casinhas e campos, parecia um paraíso. Uma velhinha saiu para fora da cerca com uma bacia e um cachorrinho corria ao lado dela. O cachorrinho amarelo latiu para o oeste. Ao se aproximar, a velhinha me viu na água. A bacia caiu, ela se ajoelhou e começou a lamentar. Ai, será que um dragão caiu do céu? Pensando que eu era um dragão, ela começou a fazer reverências, o que ajudou minha alma a se recuperar. No dia seguinte, ela me puxou para a margem, acendeu incenso e colocou um tapetinho. Depois de alguns dias, recobrei a consciência e vi que ela ainda estava rezando. Ela mordeu a língua até sangrar 3 vezes. Voltando para as montanhas, fiquei por perto, querendo retribuir a velhinha, mas sem me sacrificar como a cobra branca. Passei a viver na floresta, alimentando-me de sangue de lobo e aprimorando minhas habilidades. 6 meses depois, a guerra chegou. Os homens foram levados, começaram saques e ataques de bandidos. Ao ver o incêndio na aldeia, corri até a casa da velhinha. Afugentei os bandidos que estavam em sua porta, matei alguns deles, e os outros fugiram apavorados. A velhinha mais uma vez se ajoelhou, suplicando por misericórdia. Ó grande dragão, salve nossa aldeia! Implorava a velhinha. Os bandidos estavam armados com espadas e eu não podia arriscar minha vida, decidindo apenas protegê-la. De repente, senti um frio. No céu, apareceram cultivadores. Apavorada, corri para o interior das montanhas, para o meu vale, pois eles sempre exterminam demônios. Eu não sabia que lá de cima, 3 pessoas em uma espada voadora me observavam com interesse. Era uma mulher, vestida de branco, e 2 crianças, Yu Hong, do palácio Xunyang, e seus discípulos, Yang Mu e Xuling. Vamos ver para onde você vai correr, verme branco, gritou o menino com raiva, apontando para mim, na floresta. Mestre, vamos matá-lo logo. Por quê? Sorriu Yu Hong. Esse verme faz o mal. O povo não vai se acalmar. E quem ele matou? Quem? Moradores? Se não tivéssemos chegado a tempo, a velha teria morrido. Pergunte à sua irmã. O menino olhou para Xuling. Ela assentiu. Yu Hong suspirou. Bobagem, Liner. Viajar ensina melhor do que os livros. Nem tudo que é visível é verdade. Nem todas as pessoas são boas e nem todos os demônios são maus. Os ladrões são maus e a serpente punia apenas os vilões, deixando os moradores pacíficos em paz. Quem é pior, ela ou aqueles pecadores? É claro que eram vilões, responderam os alunos. A cobra está em sua toca. Vamos. Ao chegar a Jingo, subi nele e vi 3 pessoas na rocha. Mostrei os dentes, mas ao ver as espadas pairando no ar, fiquei com medo, me encolhi em círculo e comecei a implorar por misericórdia.
Yu Hong olhou para mim. Esta cobra é muito inteligente. Interessante, disse ele. Serpente, você virá comigo para as montanhas como guarda? Eu comecei a balançar a cabeça, com medo de que ele mudasse de ideia. Yu Hong balançou a manga, minha visão escureceu e eu apaguei. Acordei já na montanha Shenhua. Aqui fica o palácio Xunyang. Yu Hong é irmã do líder, e Yang Mu e Shu Ling são suas discípulas. Eu a seguia. Todos faziam reverência a Yu Hong. Logo chegamos a um palácio isolado. Yu Hong disse, viva aqui e patrulhe o templo na montanha. Coma na cozinha, mas não ande por aí sem rumo. Eu me instalei em Xunyang, patrulhava, assistia aos treinos e ia comer. Yu Hong me deu um medalhão para me proteger dos discípulos. Yang Mu era hostil e Shu Lin zombava de mim. Um dia eu estava dormindo quando Yu Long gritou com a cobra branca. Não seja preguiçosa, vá trabalhar. Na mesma hora, senti que havia algo errado, mas estava com preguiça de reagir e continuei dormindo. De novo você me desmascarou, lamentou Shu Lin, que havia assumido a forma do mestre. Eu a reconheci imediatamente pelo cheiro e pela percepção de cobra. Em poucos dias, eu já havia estudado o ambiente. O Palácio Xunyang é um dos 5 ramos da escola Zhangguo Xianzong. Estou na escola Jinxiu, sob a tutela de Yu Long. Aqui está cheio de mestres. É o melhor lugar para viver e se desenvolver. Passei a me esforçar mais, limpando o palácio, agradando Yu Hong e os alquimistas da escola Linxiu. Eles eram ricos, e eu frequentemente recolhia os restos de remédios deles. Esses resíduos são inúteis para as pessoas, mas para uma cobra, são um excelente alimento. Os discípulos não me atrapalhavam, e o responsável pelo descarte até ficava feliz por ter uma ajudante. 2 cultivadoras às vezes me presenteavam com pílulas, admirando minha beleza. Eu aceitava seus presentes, suportando os comentários sobre minha aparência, e em um mês, minha força aumentou visivelmente. Ao voltar para o palácio Jinxiu, passei o dia inteiro digerindo energia em um pinheiro à beira do penhasco. Ao acordar, percebi que era hora de trocar de pele. Shu Lin gritou em pânico. Mestre, depressa! Aconteceu algo terrível. Dabai está morrendo, gritou Shu Lin. Yu Hong me examinou e tranquilizou. Está tudo bem. Ele só está mudando. O que ele comeu? Shu Lin confessou. Apenas restos de remédios do palácio de Linxiu, quase uma bacia inteira. Yu Hong entendeu tudo. Nós 3 ficamos observando o pinheiro. Com a ajuda dos galhos, terminei a troca de pele em 1 hora e mergulhei em um sono profundo. Ao acordar, eu já tinha 9 metros de comprimento. No Palácio Xunyang, eu praticava respiração pela manhã e quando sentia fome, comia no refeitório ou no Palácio Linxiu. No restante do tempo, eu dormia ou roubava. Na Praça Shitaiji, eu observava os alunos praticando esgrima ou ficava de vigia. Durante a cultivação dos alunos, eu ouvia o ancião, sob o pessegueiro, memorizando os textos. Shu Lin me acordou. Preguiçosa, vamos buscar frutas na montanha. Eu queria dormir, mas ela prometeu uma pílula Yuandan. Eu resmunguei em resposta e a segui até a montanha dos fundos, onde cresciam muitas árvores frutíferas. Shu Lin encontrou uma velha pereira e, enquanto comia os frutos, me ofereceu um. Essas peras são muito saborosas. Quer experimentar? Virei o rosto. Ele pediu para eu pegar o fruto do topo da árvore e tive que subir nela. Nesse momento, aproximou-se o discípulo sênior do palácio Xunyang, Shu Ge, de traços refinados. Shu Lin ficou confusa, começou a arrumar as roupas e rapidamente se aproximou. Irmão mais velho, olá. Lin fugiu novamente para a montanha para brincar. Yu Shishu vai ficar bravo. Shu Ji afagou carinhosamente sua cabeça. Não, o mestre sabe. Irmão, você veio treinar? Ele gosta de você, mas não se esqueça das aulas. Saí do retiro e decidi dar um passeio. E a cobra Yu Shishu está aqui. Shu Ji olhou para mim. Lin ficou sem jeito. Ele mesmo veio atrás de pêssegos. Ele raramente está em King Xiu Gong, embora seja fraco. É inteligente. Balance o rabo, preguiçoso, ela disse. E eu virei de costas. O preguiçoso se rebelou. Vou contar ao mestre que você está comendo Grouse. Shu Ji sorriu. Shaolin, não maltrate a cobra. Foi difícil para ela adquirir inteligência. Brinque um pouco. Eu vou dar uma volta. Irmão, volte logo. Depois que ele saiu, eu descobri. Shu Ji, o discípulo mais velho do mestre e rival de Lian Tianxin. Intrigas existem em todo lugar, e Chunyangong não é exceção. Logo depois, Yan Tianxin chegou. Shu Lin se preparou imediatamente. Saudações, segundo irmão. Vai comer peras de novo, irmã? Hahaha. E esta é uma cobra. Tian Tianxin apontou para mim. Esta é a besta que guarda o salão? Agora qualquer pessoa pode entrar em Chunyangong? Ele segurou a espada, mas Shu Lin bloqueou seu caminho. Irmão, o mestre gosta dessa cobra. Tianxin resmungou. Cuidado para não virar couro de faca. E foi embora. Shu Lin explicou que ele é o segundo discípulo do chefe, com um temperamento terrível, do Salão da Justiça. A família dele foi morta por demônios, por isso ele os odeia. Que diferença faz se a família dele foi morta? É ridículo. No Chunyangong tudo parece calmo, mas não é bem assim. Eu só quero ser uma cobra, comer e dormir. Mas nem tudo depende de mim. Certa vez, no refeitório, mal engoli a carne e senti a presença de Lian Tianxin. Ele tinha perdido de novo para Chu Ge e veio descontar a raiva. Por que pararam? Comam! Gritou ele. Os alunos ficaram em silêncio. Sem encontrar nada para criticar, ele invadiu a cozinha e gritou. Shan, por que tem uma cobra aqui? O cozinheiro ficou paralisado. Eu fiz sinal para não o envolver, mas Lian Tianxin imediatamente me bateu. Com o golpe, fui lançada porta fora, derrubando mesas e alunos. Comecei a cuspir sangue. O ferimento era grave. Furiosa, ataquei-o, causando um caos no refeitório. Tudo ficou de cabeça para baixo.
Enfurecido, Tianxin sacou a espada e correu atrás de mim. Me escondi entre os alunos para salvar minha vida. Saia daí, você não vai escapar. No auge do caos, apareceu o ancião Qi Yun. Ele valoriza a ordem e gritou: basta, todos parem. Sua aura reprimiu a todos. Jingzhuo Hanshan e Qi Yun olharam para Lian Tianxin. Tio mestre, escute. Cale a boca, interrompeu Qi Yun. Você é o líder da seita, permitiu uma discussão com os mais jovens e perturbou a paz. Punição: 3 meses na Rocha da Ruptura. Eu obedeço a ordem. Tianxin voou até a rocha,